Seu dever é mudado várias vezes para satisfazer as necessidades do trabalho. E ela começa a se preocupar. Se eu fosse transferida de novo, o que pensariam de mim? Eles se perguntariam por que eu era transferida e os outros não. Pensariam que eu não era boa em nada e não tinha um papel importante. Ela acha que nunca exerce uma função importante, não importa onde cumpra seu dever. Ela faz de tudo para brilhar, para não ser transferida de novo. Mas, para sua surpresa, todos rejeitam as suas ideias. Fiquei muito envergonhada. Se eu tivesse um ótimo calibre e habilidades profissionais iguais às deles, eu não seria transferida. Quanto mais eu pensava, pior eu me sentia. Que caráter corrupto e opiniões equivocadas se escondem em sua negatividade? Como é que ela busca a verdade para os resolver? Eu estava fazendo vídeos na igreja. Mas como não havia muitos, fui transferida para regar recém-convertidos. Então fui transferida de volta para satisfazer as necessidades do trabalho. Alguns meses depois, o ritmo do trabalho diminuiu e eu voltei à rega. Depois fui transferida de volta e uma irmã me disse: vai aonde quer que precisem de você. Não dei muita importância a isso na época. Mas em menos de um mês, o trabalho de vídeos diminuiu de novo e eu comecei a temer que em breve precisássemos de menos pessoas e que eu fosse transferida para regar os recém-convertidos. Esse pensamento me deixou aflita. Por que eu era tão inútil? Assim que o trabalho diminuía e a igreja precisava de menos gente, era eu quem era transferida. Eu era dispensável para a equipe. Se eu fosse transferida de novo, o que os outros pensariam de mim? Perguntariam por que eu era transferida e os outros não? Pensariam que era porque eu não prestava para nada e não tinha um papel importante. Esses pensamentos me deixaram chateada e eu não queria enfrentar isso. Você fez algo para mudar seu estado? Não. Mais tarde, aconteceram coisas que pioraram o meu estado. Uma vez, discutíamos alguns problemas num vídeo e todos estavam dando sua opinião. A discussão estava animada. Mas mesmo após pensar por uma eternidade, eu não tive nenhuma ideia. Perdida, eu fiquei calada. Todos opinavam, mas eu não contribuía em nada. Aquilo foi como se eu nem mesmo existisse. Eu achei que eu deveria dizer algo. Deveria compartilhar algo perspicaz para que não me ignorassem. Eu quebrei a cabeça e, finalmente, consegui expressar uma ideia, mas ninguém concordou comigo. Fiquei muito envergonhada. Foi tão constrangedor. O que eles pensariam de mim? Havia 8 meses que eu não tinha trabalhado com vídeos. Por isso, minhas habilidades e minha compreensão dos princípios estavam piores do que quando eu deixei a equipe. Eu tinha ficado para trás. É preciso estudar constantemente para melhorar essas habilidades. E os outros tinham trabalhado com vídeos o tempo todo. A compreensão deles das habilidades e dos princípios continuou a melhorar. Enquanto eu passava um tempo aqui e depois um tempo lá. Eu não tinha praticado por muito tempo em nenhum lugar. Por isso não era muito habilidosa em nada. Assim que o trabalho diminuía, eu era a primeira a sair. Eles estavam bem com ou sem mim. Pela carga de trabalho, pensei que o supervisor me mandaria de volta para a rega. Essa ideia me deixou transtornada. E eu não conseguia parar de chorar. Você tinha equívocos. Sim. Eu me perguntei por que isso sempre acontece comigo. Algumas pessoas na equipe tinham habilidades profissionais. Algumas eram competentes, outras eram experientes e tinham cumprido esse dever por um tempo, e outras eram eficientes. Todas se destacavam de um jeito ou de outro, mas meu calibre não era tão bom. Eu não era tão habilidosa e estava sempre um passo atrás delas. Assim, quando
A carga de trabalho e a necessidade de obreiros diminuía. Quem era cortada era eu. Se eu tivesse um ótimo calibre e habilidades profissionais iguais às deles, eu não seria transferida. Mas eu não tinha. Por que eu não era tão habilidosa como os outros? Quanto mais pensava desse jeito, mais triste ficava e entendia Deus errado. Depois disso, embora cumprisse meu dever, eu não me sentia motivada. Eu só seguia a rotina prescrita e me contentava com o que conseguia fazer. Eu não refletia sobre como aumentar minha eficácia para realizar mais. Eu não fazia o meu melhor para resolver os problemas. Eu não sabia até quando permaneceria na equipe, por isso não me importava. Você estava sendo negligente. Sim. Uhum. Naquele tempo, eu ficava muito ansiosa sempre que o líder vinha falar comigo, achando que ele conversaria sobre ajustes no meu dever. O coração palpitava até eu descobrir que se tratava de uma conversa normal de trabalho. Isso acontecia o tempo todo, o que tornava cada dia exaustivo. Eu dormia o suficiente, mas caía no sono durante meus devocionais e não ganhava a percepção das palavras. É mesmo. Preocupadas, presas a emoções negativas, nossa capacidade de buscar a verdade é afetada. É verdade. É verdade. Eu sabia que meu estado estava errado. Por isso me apressei a orar e buscar diante de Deus e refletir sobre meu problema. Mais tarde, li as palavras de Deus que me ajudaram a me entender. Uhum. Deus Todo-Poderoso diz: quais são seus princípios de conduta? Vocês deveriam se conduzir de acordo com suas posições, encontrar a posição certa para vocês e cumprir o dever que vocês devem cumprir. Só alguém assim é uma pessoa com senso. A título de exemplo, há pessoas que são aptas em certas habilidades profissionais e captam os princípios, e deveriam assumir essa responsabilidade e fazer as verificações finais naquela área. Há pessoas que podem fornecer ideias e percepções, inspirando os outros e os ajudando a desempenhar melhor o dever. Elas deveriam, então, fornecer ideias. Se puder encontrar a posição certa para você e trabalhar em harmonia com seus irmãos, você estará cumprindo o dever e se conduzindo de acordo com sua posição. Se lhe toca somente fornecer alguns de seus pensamentos, mas você gostaria de prover outras coisas, e você acaba se esforçando muito para fazer isso, mas ainda não consegue, e então, quando outras pessoas fornecem essas outras coisas, você se sente desconfortável e não deseja ouvir, e seu coração dói e fica constrangido. E você culpa a Deus e diz que ele é injusto. Então isso é a ambição. Que caráter é esse que gera ambição em uma pessoa? Um caráter arrogante gera ambição. Esses estados podem certamente surgir em vocês a qualquer momento. E se vocês não buscarem a verdade para resolvê-los, e não tiverem entrada na vida, e não puderem mudar nesse sentido, então os graus de qualificação e pureza com que vocês cumprem seus deveres serão baixos, e os resultados também não serão muito bons. Isso não é cumprir o dever satisfatoriamente e significa que Deus não foi glorificado por vocês. Deus deu a cada pessoa diferentes dons e talentos. Algumas pessoas têm talentos em 2 ou 3 áreas. Outras têm talento em uma área. E algumas não têm talento algum. Se vocês conseguem abordar essas questões corretamente, então vocês terão um senso de razão. As pessoas que têm um senso de razão conseguirão encontrar sua posição, comportar-se de acordo com sua posição e desempenhar bem seu dever.
Uma pessoa que nunca consegue encontrar sua posição é uma pessoa que sempre tem ambição. Ela sempre busca status e benefício. Ela nunca está satisfeita com o que tem. A fim de obter mais benefícios, ela tenta pegar o máximo que pode. Ela sempre espera satisfazer seus desejos extravagantes. Ela acha que, se ela tiver dons e seu calibre for bom, ela deveria desfrutar mais da graça de Deus. E acha que ter alguns desejos extravagantes não é um erro. Esse tipo de pessoa tem senso? Não é descarado sempre ter desejos extravagantes? Pessoas que têm senso e consciência conseguem sentir que isso é descarado. Pessoas que entendem a verdade não farão essas coisas tolas. Se você espera cumprir seu dever lealmente para retribuir o amor de Deus, isso não é um desejo extravagante. Isso está alinhado com a razão e a consciência de uma humanidade normal. Isso deixa Deus feliz. Se você realmente deseja cumprir bem seu dever, primeiro você deve encontrar a posição certa para você e depois fazer o que puder com todo o coração, com toda a mente e com toda a força e fazer o seu melhor. Isso é satisfatório e tal desempenho do dever tem um grau de pureza. Isso é o que um verdadeiro ser criado deveria fazer. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que eu estava desanimada porque meus desejos rebeldes não foram satisfeitos. Os outros não me admiravam e eu não podia mudar as circunstâncias. Por isso eu entendia Deus errado e o culpava, achando que o que ele me dava não era bom o bastante. Meu dever tinha mudado 2 vezes, porque o trabalho diminuiu e eu estava, possivelmente, encarando uma 3ª transferência. Nessa situação, eu me senti como se eu fosse a pior na equipe, a dispensável, como se minha existência não valesse nada. Eu não conseguia aceitar essa realidade e estava péssima. Na discussão de trabalho, eu não quis parecer abaixo da média. Por isso quebrei a cabeça e tentei expressar algumas opiniões valiosas e perceptivas. Mas minhas sugestões foram rejeitadas. E quando vi o quanto minhas habilidades eram inferiores às dos outros, eu me senti excluída e insatisfeita. Achei que eu não era habilidosa em nada porque meu dever mudava o tempo todo, que eu ocupava a posição mais baixa onde quer que eu fosse e que poderia ser transferida a qualquer momento. Em segredo, eu me comparava aos outros. Achava que todos tinham pontos fortes e se destacavam em certa área, e que eu estava abaixo da média em tudo e que tinha uma falha fatal. Eu era lenta. Incapaz de encarar essa realidade, eu culpava a Deus por não me dar um bom calibre. Eu me sentia deprimida e injustiçada e carecia de motivação. Na verdade, Deus fornece dons, pontos fortes e calibre diferentes a cada um. Somos ordenados em deveres diferentes. Tudo é orquestrado por Deus. Certo. Exatamente. Uma pessoa com bom senso tem um coração de submissão. Ela assume sua posição de acordo com seus pontos fortes e faz bom uso de si mesma. Mas eu não me submetia. Não estava disposta a ser menos importante. Eu buscava um lugar no coração dos outros, buscava seu respeito e admiração e era relaxada ao não receber isso. Eu carecia de razão. Deus não me deu um ótimo calibre, mas ele também não exigia muito de mim. Ele só queria que eu encontrasse o lugar certo e que desse tudo de mim no meu dever. Bastava fazer o que eu conseguia fazer. Sim. Mas eu era muito arrogante e desprovida de razão. Eu não era boa em nada e não queria encarar a realidade. Eu abrigava ambições extravagantes de me tornar um sucesso rápido e ganhar a estima dos outros. Como resultado, eu gastava muita energia, mas não alcançava isso. Eu estava me atormentando. Eu sou assim. Olho para minha parceira, que é capaz e tem calibre. Então vejo como sou
inferior em todos os aspectos. Fico com inveja e resisto e quero provar meu valor. E aí, quando fracasso, fico negativa. Posso ver que também sou muito arrogante e que não me conheço. Na verdade, o calibre não é o mais importante. O mais importante é que coloquemos nosso coração, nossa mente e nossa energia no dever. Essa é a vontade de Deus. Sim. Mais tarde eu me perguntei por que eu sempre invejava os dons e pontos fortes dos outros. Por que eu sempre tentava ganhar um lugar no coração das pessoas e não queria ficar para trás? Qual era a causa principal disso? Eu encontrei isto nas palavras de Deus. Para um anticristo, status e prestígio são sua vida e o seu objetivo vitalício. Em tudo o que faz, sua primeira consideração é o que acontecerá com meu status e com o meu prestígio. Será que fazer isso me dará algum prestígio? Elevará meu status na mente das pessoas? Essa é a primeira coisa em que ele pensa. E é prova suficiente de que ele tem o caráter e a essência de um anticristo. Se não fosse assim, ele não consideraria esses problemas. Pode-se dizer que, para um anticristo, status e prestígio não são uma exigência adicional, muito menos algo estranho do qual não necessitasse. São parte da natureza dos anticristos, estão em seus ossos, em seu sangue, são inatos para eles. Os anticristos não são indiferentes a status. Essa não é sua atitude. Então, qual é? Status e privilégio estão intimamente conectados ao seu dia a dia, ao seu estado diário, ao que aspiram. E assim, para os anticristos, status e prestígio são sua vida. Não importa como vivam, não importa o ambiente em que vivam, não importa o trabalho que façam, não importa ao que aspirem, quais sejam seus objetivos, qual seja a direção de sua vida, tudo é questão de ter boa reputação e posição alta. E esse objetivo não muda. Eles nunca deixam essas coisas de lado. Essa é a face verdadeira dos anticristos e sua essência. Se acham que não têm prestígio nem status, que ninguém os admira ou os venera ou os segue, eles ficam muito frustrados. Acreditam que não faz sentido acreditar em Deus, que isso não tem valor, e dizem para si mesmos: essa fé em Deus é um fracasso? Isso é inútil? Muitas vezes ponderam sobre tais coisas no coração, sobre como podem construir um lugar para si na casa de Deus, como podem ter uma reputação elevada na igreja, para que escutem quando falem e os apoiem quando hajam, e os sigam para onde quer que forem, para que tenham voz e status na igreja, para que desfrutem de benefícios. Eles realmente focam tais coisas com frequência. Isso é o que eles buscam. Amém. 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 Deus revela que os anticristos valorizam muito status e prestígio. Em tudo o que fazem, eles sempre pensam em seu lugar entre os outros. Fazem de status e prestígio a sua vida e o objeto de sua busca. Se não têm a admiração das pessoas, eles se sentem deprimidos e perdem o interesse pelas coisas. Sim. Eu não estava agindo exatamente assim? Quando fui transferida para lá e para cá, senti que eu havia me tornado uma pessoa dispensável e periférica, sem status, insignificante, e isso me chateou. Ao discutir problemas, eu não tinha nenhuma ideia valiosa com que contribuir e ninguém aceitava as opiniões que eu expressava. Eu achava que era a pior na equipe, que ninguém me admirava e que minha vida não tinha valor. Eu entendi Deus errado e o culpei. Status e prestígio eram minha vida e, quando não os recebia, eu não relaxava. Eu me importava demais com essas coisas. Sim. Refleti sobre por que eu sempre as buscava. Era porque eu era vítima da influência de venenos satânicos, como o alcance e o topo, e os homens devem sempre se empenhar para ser melhores do que seus contemporâneos.
Eu achava que eram metas legítimas na vida e que buscá-las era ter ambição. Eu me esforcei muito na escola. No ensino fundamental e médio, eu era a melhor em quase todos os testes. Era muito popular e elogiada com frequência pelos colegas e professores. Achava que só isso valia a pena. Depois de me juntar à igreja e assumir um dever, eu vivia segundo esses venenos e me importava com o meu lugar no coração dos outros. Eu tentava exibir meu valor e conquistar a admiração dos outros. Embora não fosse líder de equipe, eu precisava ser uma pessoa importante que era aprovada pelos outros. Quando não recebia isso e minhas ambições não eram satisfeitas, eu me queixava e ficava insatisfeita com os arranjos soberanos de Deus. Eu não ousava dizer nada, mas no coração eu me opunha a Deus e relaxava no meu dever. Viver segundo esses venenos satânicos só me trouxe desgraça e tormento, e eu estava do lado errado de Deus, discutindo e negociando com Ele, e até duvidando de sua justiça, e até me opondo a Ele. Se continuasse assim, eu ofenderia o caráter de Deus e seria expulsa. Sim. Quando ouço sua análise, vejo o quanto isso é um problema sério. É sim. Lembrei-me das palavras de Deus. As pessoas não devem ter ambição nem sonhos vãos. Não buscar fama, ganhos ou destacar-se da multidão. Não devem buscar ser grandes, um super-homem, acima de todos e adoradas por todos. É o desejo da humanidade corrupta e é a senda de Satanás. Deus não salva tais pessoas. Se as pessoas buscam fama, ganhos e status e se recusam a se arrepender, não há cura para elas. E só existe um desfecho: eliminação. Amém. As palavras de Deus sobre as consequências de buscar status são muito claras. São mesmo. No passado, eu nunca percebi como essas consequências são sérias. Achava que nunca faria um grande mal como os anticristos, nem que interromperia o trabalho da igreja, e que eu só me sentia negativa quando não ganhava a admiração dos outros. Mas então eu vi que não era esse o caso. Sim. Não parecia que eu fiz algo terrível, mas eu estava insatisfeita com a situação estabelecida por Deus. Eu estava indo contra Deus no coração. Estava resistindo a Deus. Como Deus poderia salvar alguém como eu? Lembrei-me de uma irmã com quem eu trabalhei antes. No início, ela teve entusiasmo em seu dever e foi eleita líder. Mais tarde, foi dispensada e perdeu status e prestígio. Era negativa porque não conseguia ganhar a admiração dos outros e, no fim, ela abandonou a Deus. Se as pessoas sempre buscam status e prestígio, quando suas ambições não são cumpridas, elas entendem Deus errado e o culpam. Elas confrontam Deus ou o abandonam. Correto. Àquela altura, percebi que eu estava num estado perigoso. Eu não queria continuar resistindo a Deus. Queria me livrar das restrições de status. Em meus devocionais, li algumas das palavras de Deus. Quando Deus exige que as pessoas cumpram bem o seu dever, Ele não está pedindo que concluam muitas tarefas ou alcancem algo grandioso. Nem façam qualquer grande empreitada. O que Deus quer é que façam tudo o que puderem de maneira realista e vivam em concordância com suas palavras. Deus não precisa que você seja incrível ou honrado, nem precisa que produza quaisquer milagres, nem quer ver surpresas agradáveis em você. Ele não precisa disso. Deus precisa de que você pratique conforme suas palavras constantemente. Quando você ouvir as palavras de Deus, faça o que você entendeu. Lembre-se do que ouviu e então, ao chegar a hora de praticar, pratique de acordo com as palavras de Deus, para que as palavras de Deus se tornem sua vida, suas realidades e o que você vive. Dessa forma, Deus ficará satisfeito. Se Deus o fez tolo, há significado em sua tolice. Se Ele o fez inteligente, há significado nisso. Sejam quais forem as especialidades, os pontos fortes ou o QI que Deus lhe dê, tudo isso tem um propósito para Deus. Tudo isso foi pré-ordenado por Deus. O papel que você exerce na sua vida e o dever que você cumpre
Foram ordenados por Deus há muito tempo. Algumas pessoas veem que outros possuem uma destreza que elas não têm e ficam descontentes. Querem mudar as coisas, aprendendo mais, vendo mais e sendo mais diligentes. Mas existe um limite para o que sua diligência pode alcançar. E elas não podem superar os que têm dons e perícia. Não importa quanto você lute, Deus ordenou o que você será. E ninguém pode mudar isso. Não importa em que seja bom, é nisso que você deve se esforçar. Qualquer que seja o dever para o qual é apto, esse é o dever que deveria cumprir. Não tente inserir-se em áreas fora do seu conjunto de habilidades. Todo mundo tem a sua função. Não pense que você consegue fazer tudo bem, nem que você é mais perfeito do que os outros, sempre querendo substituir os outros e se exibir. Isso é um caráter corrupto. Há os que acham que não conseguem fazer nada bem e que não têm habilidade alguma. Então, seja alguém que ouve de forma prática. Faça o que pode e faça o bem com toda a sua força. Isso basta. Deus ficará satisfeito. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que não é a sua vontade que nos tornemos pessoas importantes. Ele espera que estejamos firmes em nossa posição e cumpramos o dever. Que foquemos a prática de suas palavras e sejamos seres criados obedientes. Não importam o calibre e as habilidades profissionais que tenhamos. Tudo se deve aos arranjos de Deus. Eu precisava aprender a aceitar e me submeter e fazer bom uso de tudo que Deus me deu com base em meus pontos fortes e fazer o meu melhor. Amém. Minhas habilidades não eram tão boas quanto as dos outros, mas eu não era incapaz de fazer o trabalho. Já que a igreja arranjou que eu cumprisse esse dever, eu sempre devia dar tudo de mim e fazer tudo o que eu podia. Sim. Nas discussões de trabalho, eu só precisava falar sobre as coisas que eu entendia. Se eu carecesse de percepção, eu deveria buscar e me comunicar com os outros, ouvir suas ideias e aprender com seus pontos fortes para compensar minhas fraquezas. Quando pensei isso, meu coração se iluminou e encontrei uma senda para praticar. Graças a Deus. É uma ótima senda de prática. É sim. Eu costumava pensar que uma transferência era algo vergonhoso. Quando isso acontecia, eu achava que era porque eu era a pior e não conseguia abordar isso bem. Pensando agora, esse era um problema com a minha perspectiva. Deus dá a todos dons, pontos fortes e calibre diferentes e faz exigências a cada um. Certo. É verdade que minhas habilidades não eram maravilhosas. Assim, quando a equipe não tinha muito trabalho, a igreja ajustava meu dever com base em meus pontos fortes. Isso beneficiava o trabalho da igreja. Além disso, quando Deus avalia uma pessoa, Ele não se baseia só em se ela consegue fazer bem um trabalho, mas se ela busca a verdade, submete-se genuinamente a Ele e é devota em seu dever. Sim. Graças a Deus. Você realmente ganhou algo ao descobrir suas falhas e aprender a se submeter a todos os ajustes no dever. Sim. Refletir sobre isso iluminou meu coração e deixei de ser constrangida por mudanças. Também descobri exatamente o que eu devia buscar. Graças a Deus. Eu orei a Deus. Ó Deus, obrigada por me ajudar a entender tua vontade. Não sei quando serei transferida, mas estou disposta a me submeter aos teus arranjos. Não importa onde eu cumpra meu dever. Só quero dar tudo de mim e satisfazer a ti. Por favor, guia-me. Amém. Após mudar minha perspectiva, o estado do meu dever também mudou. Eu sempre achava que eu não era igual aos outros, e sim um membro temporário da equipe que podia ir embora a qualquer momento. Achava que eu não pertencia a lugar nenhum. Eu entendia Deus errado e não dava tudo de mim em meu dever. Mas agora eu não me sinto mais assim. Não importa onde eu cumpra um dever, a boa vontade de Deus está por trás disso. Devo aprender a me submeter, mesmo que tenha que ir embora depois. Agora estou fazendo vídeos, então devo fazer o meu melhor
e investir o coração no meu dever e em cada situação. Amém. Graças a Deus. Quando cumpro o meu dever, oro a Deus com frequência, pedindo que Ele me guie a me tornar mais eficiente. Também reflito sobre os problemas que existem no meu trabalho, para que eu possa analisá-los e corrigi-los. Quando encontro princípios que não entendo, eu me comunico com os outros. Eu me sinto à vontade, cumprindo o meu dever assim. E me sinto mais próxima de Deus. Graças a Deus. É libertador quando você se submete a situações que Deus estabelece. É verdade. Numa reunião, li palavras de Deus que me comoveram muito. Deus Todo-Poderoso diz: o que as pessoas deveriam fazer em resposta aos arranjos de seu destino por Deus e a sua soberania sobre ele? Em primeiro lugar, você deveria buscar o porquê de o Criador ter arranjado esse tipo de destino e ambiente para você. O porquê de ele fazer com que você encontre e experimente certas coisas e a razão de seu destino ser do jeito que é. A partir disso, você deveria entender suas necessidades e a soberania e os arranjos de Deus. Depois de entender e saber essas coisas, você não deveria resistir a seu destino, nem fazer suas escolhas em relação a ele, nem rejeitá-lo, nem contradizer a ele, nem evitá-lo. É claro, você também não deveria tentar negociar com Deus. Em vez disso, você deveria se submeter. Por que você deveria se submeter? Porque você não consegue orquestrar seu destino e você não tem soberania sobre ele. Seu destino é determinado por Deus. Você é um objeto da criação e quando se trata de sua fé, você é passivo e não tem escolhas. A única coisa que você deveria fazer é se submeter. Você não deveria fazer suas escolhas sobre seu destino, nem o evitar. Você não deveria negociar com Deus e não deveria contradizer a Deus nem reclamar. É claro, sobretudo, você não deveria dizer coisas como: o destino que Deus arranjou para mim é ruim, é péssimo e é pior do que o destino dos outros. Ou, meu destino é ruim e não chego a desfrutar de nenhuma felicidade nem prosperidade. Deus arranjou as coisas de um jeito ruim para mim. Essas palavras são julgamentos e, ao professá-las, você está ultrapassando sua autoridade. Não são palavras que deveriam ser faladas por um objeto da criação e não são perspectivas nem atitudes que um objeto da criação deveria ter. Em vez disso, você deveria renunciar a esses vários falsos entendimentos, definições, opiniões e compreensões do destino. Ao mesmo tempo, você deveria ser capaz de adotar a atitude e postura correta para se submeter a todas as coisas que acontecerão como parte do destino que Deus arranjou para você. Você não deveria resistir e certamente não deveria ficar deprimido, nem se queixar de que o céu não é justo, que Deus arranjou as coisas de modo ruim para você e não proveu o melhor do melhor para você. Objetos da criação não têm o direito de escolher seu destino. Deus não lhe deu esse tipo de obrigação e não lhe concedeu esse direito. Assim, você não deveria tentar fazer escolhas, nem discutir com Deus, nem fazer pedidos adicionais a Ele. Você deveria se conformar aos arranjos de Deus e enfrentá-los, não importa o que sejam. Você deveria enfrentar
e tentar experimentar e apreciar tudo que Deus arranjou. Você deveria se submeter completamente a tudo que você deveria experimentar por meio dos arranjos de Deus. Você deveria cooperar com o destino que Deus arranjou para você. Mesmo que não goste de algo, ou mesmo que sofra por causa disso, mesmo que isso ameace e oprima seu orgulho e dignidade, contanto que seja algo que você deveria experimentar, algo que Deus orquestrou e arranjou para você, você deveria se submeter a isso. E você não tem escolha quanto a isso. Visto que Deus arranja o destino das pessoas e tem soberania sobre ele, isso não pode ser negociado com Deus. Assim, se as pessoas forem sensíveis e possuírem a razão de uma humanidade normal, elas não deveriam se queixar de que seu destino é ruim ou que essa ou aquela coisa não é boa para elas. Elas não deveriam abordar seu dever, sua vida, a estrada que seguem em sua fé, as situações que Deus arranjou, nem as exigências que faz a elas com uma atitude deprimida, só porque acham que seu destino é ruim. Amém. Amém. Contemplar as palavras de Deus me mostrou como devo abordar os arranjos de Deus. O destino de todos nós está nas mãos de Deus. Em que tipo de família uma pessoa nasce, que educação ela recebe, seus dons e pontos fortes, quando ela entra na igreja e assume um dever e que dever ela cumpre, tudo é arranjado por Deus e a boa vontade dele está por trás disso. Amém. No passado eu nunca entendia porque sempre era transferida. Mas após uma reflexão, vi que era o que eu precisava. Sem essas experiências, eu não teria visto como era ruim o meu desejo por status. Ainda acharia que eu mudei um pouco e não estaria ciente de como as filosofias de Satanás estavam enraizadas em mim e que me levaram a me opor a Deus, e eu não veria que seria expulsa se as continuasse buscando. Sim. Ao passar por isso, ganhei alguma clareza sobre minhas opiniões equivocadas sobre buscar status. E percebi que essa não é a senda correta, mas um jeito de Satanás corromper os humanos. Sim. Também aprendi que eu deveria abordar meu calibre corretamente, aceitar e me submeter aos arranjos de Deus, permanecer em minha posição e ser um ser criado com bom senso. Amém. Não importa que eu seja transferida no futuro, nem o dever que eu cumpra. Eu preciso me submeter aos arranjos de Deus, buscar sua vontade, adaptar-me, experimentar e mergulhar em cada situação que Ele arranja para mim e me esforçar para ganhar algo e aprender sobre mim mesma por meio dela. Graças a Deus. Graças a Deus. Por meio da sua comunhão.